Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Sejam muito bem-vindos ao Mais Pecuária. Hoje, sexta-feira, dia 13 de julho. E no programa de hoje você vai conhecer passo a passo a fabricação de queijos artesanais em uma fazenda no interior de Mato Grosso do Sul. Por dia, lá são produzidos de 70 a 80 unidades de queijos. A fazenda é a Boa Esperança. As vacas da raça Jersey são destaque na produção de leite e de queijo artesanal. Um trabalho que exige muita dedicação. Cada animal produz em média de 15 a 18 litros de leite por dia. E para a produção de cada quilo de queijo artesanal são utilizados 7 litros. A propriedade já pensa em ampliar o negócio. Veja passo a passo desta atividade no Mais Pecuária. E ainda... Programa lançado em Cuiabá, Mato Grosso, busca estimular a produção e a criação de bezerros de forma sustentável. Veja também os destaques da Leilosul Agronegócios, direto de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Está no ar Mais Pecuária. O encontro realizado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mostrou a força do Montana, que se consolida a cada ano graças a destaques de seleção, como precocidade e também desenvolvimento, que se conquistam com tecnologia e que rendem para o mercado um produto final, uma boa carne. O repórter Daniel de Paula acompanhou esse encontro, veja como foi. O Montana volta a dar o seu recado de evolução. De um crescimento sustentável calcado em números que dão acesso à maior e melhor produtividade em pecuária de corte. É o que ficou provado no encontro anual ocorrido no meio do ano em Campo Grande, onde sócios do programa, técnicos e clientes de touros debateram a eficiência de selecionar para as características econômicas de maior impacto para a formação do grupo de 26,5% dos melhores indivíduos avaliados na safra a serem permitidos para o mercado. A única norma que nunca se alterou no projeto Montana, criado há 25 anos dentro de uma instituição de pesquisa. É um projeto onde a gente discute rentabilidade, basicamente. Não existe muito ego, nenhum ego. Não existe meu touro tem a orelhinha mais bonitinha. Tem touros que são botados em teste de progênio que nem são bonitos, mas são muito produtivos. O que tem de tecnologia boa na área de genética aplicada à produção de touros, nós estamos usando. Então, nós estamos atrás de rentabilidade, dinheiro no bolso do produtor. Montana é um trabalho muito sério, embasado em estudos científicos. O nosso melhoramento genético é feito por uma entidade respeitável, a USP de Pirassununga, por geneticistas de renome internacional, e está sempre nos dando os caminhos a seguir para acompanhar a evolução genética que a pecuária exige na atualidade. O grupo de produtores do Montana é um grupo que está sempre buscando novidades. É um grupo de pecuaristas que não se acomodam com o que eles já têm. O pessoal está sempre buscando novas tecnologias, alguém lança uma raça nova, não sei aonde, vamos lá ver. Uma nova tecnologia, vamos lá ver se serve para a gente. Tudo que pode ser incorporado, que pode ser melhorado, que pode trazer qualquer tipo de benefício para a nossa seleção é usado e o pessoal não se intimida, eles correm atrás mesmo e o objetivo é estar sempre em movimento, né? Isso gera uma pressão de seleção muito forte no rebanho e a certeza de que nós estamos tirando realmente animais verdadeiramente melhoradores para continuar esse trabalho de reprodução e de ganho genético progressivo. Eu costumo dizer que Montana, além de um trabalho muito sério, é evolução constante. Uma evolução que, na reunião definida por este criador paraguaio como o melhor encontro que já existiu do programa, focou na precocidade sexual de machos, já identificada nos exemplos apresentados no dia de campo da Estância Calidá, e de fêmeas, que cada vez mais cedo geram a tão aclamada rentabilidade no rebanho. Pudemos perceber aqui a importância dessa seleção da precocidade sexual dentro do rebanho Montana, né? Que as fêmeas já tinham essa capacidade, essa habilidade de emprenhar aos 14 meses, a gente já sabia. Agora, os benefícios que isso está trazendo para o programa, hoje a gente pôde ver na prática que essa fêmea, quase que em todas as características que a gente mede dentro do programa, os filhos dela vão ser superiores para
ao longo do tempo. Então, além de selecionar para a precocidade, você acaba selecionando indiretamente para outras características de crescimento e até de reprodução, enfim, que vão deixar essa contribuição para o rebanho como um todo, além dessa fêmea te dar um bezerro a mais, um ano mais cedo. Quando você começa a descobrir, por exemplo, que as precoces são melhores em todas as características, você começa também a descobrir que você tem mais trabalho a ser feito para cada vez você utilizar melhor essas informações em benefício de obter animais que realmente sejam os mais produtivos possíveis, né? Um encontro como esse serviu para comprovar a eficácia de todos os criadores e produtores de genética montana na coleta de dados e utilização de informações para promover o seu melhoramento genético. Muito bem que os resultados dos seus clientes já comprovam isso, mas os técnicos que acompanham essa seleção de cada um deles já é um indicativo da confiança que eles conseguem passar para o mercado. Em qualquer programa de avaliação genética, os dados bem coletados são fundamentais, né? E na parte de produção, nós já estamos com um objetivo bem determinado, ou seja, já tem um banco de dados há muito tempo bem organizado. Quem tem compromisso com o cliente, com o resultado do seu cliente, de forma nenhuma, ele tem que comprometer e entregar um pacote, um touro multiqualificado para o seu cliente. Quer dizer, nós queremos trazer um pacote tecnológico que o criador usuário dessa genética vai ter ganho em fertilidade, ganho na heterose, obviamente, que ele usa ainda, mas ganho em fertilidade, ganho em desempenho, ganho em rendimento, ganho numa carne de qualidade, que é agregar nesses protocolos de abate, né? Então a gente tem que trazer vários ganhos ao criador, porque você sabe que hoje o desenvolvimento de pecuária ele exige essa eficiência produtiva para a gente manter a nossa fazenda rentável e competitiva com a agricultura e com outras atividades. Nós, como fornecedor de genética, temos que cuidar dos interesses dos nossos clientes. Nós estamos buscando animais com acabamento diferenciado e agora passamos a buscar animais, vamos selecionar animais com uma conversão alimentar melhor. Sempre cuidando do equilíbrio. Nós não podemos ter um animal só musculoso, um animal extremamente com gordura. O animal ideal é o animal equilibrado. O Montana está fazendo isso, eliminando os indivíduos. Vamos eliminar os indivíduos que não interessa a economia e a produção de carne. Nós estamos buscando animais mais produtivos e com a qualidade de carne melhor. A gente está enxergando isso aí, né? Porque o cruzamento industrial teve algum problema no Brasil que hoje já está sendo solucionado quando a gente apresenta padrão, né? E esse padrão de carne também está sustentado por um nível de produção dessas fêmeas que suportam, dão lucro para o produtor. O Montana, né, um programa já com bastante tempo, mas é um programa que sempre teve nele a composição genética, a inclusão das raças britânicas e raças europeias de corte para manter uma boa carcaça, rendimento de carcaça e também o acabamento, né? E isso talvez fosse uma coisa inédita, inovadora há 20 anos atrás, mas hoje é realidade de mercado, né? Nós estamos assistindo no mercado onde a gente distribui nossa carne uma demanda muito forte por carne premium. O Montana está incluído nesse jogo, né? E está indo bem. E a gente tem com ele atingido assim, uma demanda cada vez maior, né? Uma demanda que o Montana pode atender graças a esse rigor todo de seleção e à busca incansável por eficiência produtiva. Um dos fatores mais importantes na gerência de uma fazenda é a qualificação da relação entre gado e homem do campo. A MSD Saúde Animal, empresa parceira do SBA, desenvolveu o programa Criando Conexões, que apresenta muito bem essa relação. Veja só. O programa Criando Conexões é uma plataforma global da MSD voltada para o bem-estar animal. O objetivo é aprimorar o manejo do gado usando apenas linguagem corporal, descartando o uso de objetos que possam causar qualquer lesão ou estresse ao animal. O principal benefício são as pessoas. Vamos pensar a melhoria da qualidade de trabalho, melhoria da qualidade de carcaça, taxa de prenhez. Então, hoje o bem-estar está muito ligado à produtividade, né? Se a gente for pegar vários pesquisadores, já tem mostrado que o bem-estar hoje é um dos limitantes para aumentar a produtividade. O Criando Conexões está no Brasil há 3 anos e 10 estados já implementaram a técnica de manejo de baixo estresse de gado através da consultoria da MSD Saúde Animal.
A técnica tem 10 princípios. Tudo começa com a relação entre o peão e o gado. Os dois precisam estar em sintonia. O contato visual é a base da técnica. Depois de um tempo, o animal passa a entender e a obedecer os comandos do vaqueiro através dos gestos. Segundo esse médico veterinário, parceiro da MSD, o Criando Conexões é um método inovador. E apresentar um novo conhecimento ao peão, que já tem um ritmo de trabalho, talvez seja o maior desafio do programa. A gente usa de uma linguagem própria dos peões mesmo, tenta se aproximar deles. Cada um tem uma particularidade de como você convencê-los, mas o mais importante é você mostrar para eles a grande importância que eles têm no negócio. O Criando Conexões é uma alternativa para aumentar a produção e reduzir o número de perda de carcaças causadas por lesões através do manejo convencional. Existem até alguns trabalhos que mostram que essas lesões acarretam muito prejuízo para quem para o próprio pecuarista, né? Que na verdade é ele que está vendendo o boi, que é a moeda dele. Então, assim, existem trabalhos que mostravam que tinham fazendas que perdiam de 3 quilos a 7 quilos por animal, às vezes até mais. Você reduzindo o estresse, você consegue reduzir também os aparos da carcaça. E essa performance tem tudo para mudar a pecuária brasileira? Eu acredito muito nisso, porque nós estamos passando por um processo de mudanças, um processo que vem acontecendo bastante, assim, agora com mais intensidade, de um respeito maior pelos animais, de um respeito maior pelo ser humano. Então isso vem só para agregar para todos nós, na verdade. No próximo bloco, nós vamos falar de produção de queijos artesanais que tem mostrado excelentes resultados aqui em Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. Fique conosco, a gente já volta. De volta agora com a previsão do tempo. Neste fim de semana, o frio perde força e a partir de segunda-feira, áreas de instabilidades alcançam a região sul do país. Juliana Rezende mostra os detalhes. No sul do país, os dias de frio estão contados. A massa de ar polar agora perde intensidade e as temperaturas voltam a subir. Agora, as condições de umidade do solo seguem elevadas na maior parte da região, mas especialmente no estado gaúcho. A partir dos próximos dias, esse tempo firme também acaba terminando. A partir do final do domingo, as chuvas retornam para a região. Dessa vez, ficando um pouco mais localizadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na metade sul do estado gaúcho, onde as pancadas são mais fortes e até intensas, com potencial para temporais. O volume de água fica em torno de 30 a 50 milímetros em apenas poucos dias. Entre áreas de Santa Catarina até o Paraná, tempo bastante seco e quente também. As temperaturas aumentam bastante, conforme os ventos passam a soprar do quadrante norte. As temperaturas agora já ficam um pouco mais altas, 8 graus e a mínima nas áreas mais altas da região sul. A partir da próxima semana, a chuva se espalha pela região, alcança o Paraná, mas o estado gaúcho ainda recebe as pancadas mais fortes e também com maior volume de água. A temperatura no decorrer do período do dia 19 até o dia 23 de julho ainda segue em torno de 8 a 9 graus na maior parte do sul do país. Então, durante as próximas semanas, a expectativa é de mais chuva na região sul. As áreas de instabilidades, então, já avançam a partir do próximo domingo, principalmente a partir do final do domingo. E a próxima semana já começa com previsão de chuva para grande parte da região sul. E durante os próximos períodos, expectativa dessa chuva ser mais persistente na maior parte do sul do país, beneficiando a grande parte do crescimento dos pastos na região sul. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco.
São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Profi. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Profi para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Profi está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Profi, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. Você vai acompanhar agora o passo a passo da fabricação de queijos artesanais em uma propriedade aqui no interior de Mato Grosso do Sul. A fazenda produz por dia de 70 a 80 peças e o proprietário já pensa em ampliar seus negócios. A reportagem é de José Cunha. Estamos em uma propriedade próxima a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Aqui são criadas aproximadamente 200 cabeças de gado da raça Jersey. Uma raça de pequeno porte, mas que são excelentes na produção de leite devido ao teor de gordura e sólidos não gordurosos. Praticamente todo o leite que é produzido nesta fazenda é utilizado na fabricação de queijos artesanais. A rotina começa pelo manejo do gado, que recebe tratamento diferenciado para otimizar a produção de leite. Tem o horário do manuseio que a gente começa às 4 horas da manhã, a primeira ordenha. Né? O pessoal vem, ela dorme aqui no confinamento comendo cana-de-açúcar, eles pegam ela, começam a tirar a ordenha, a primeira ordenha começa às 4 e elas já vão saindo de lá, já vindo com o novo preparo de comida no confinamento para começar a se alimentar e repor as energias que elas perderam de ter tirado o leite. Depois disso aqui, elas vão para o pasto? Isso, elas vão para o pasto para ganhar outra proteína, outro nível de energia para poder suprir na parte da tarde que é feita outra ordenha. Ele ainda explica como chegaram a essa conclusão. Sim, a gente fez vários ajustes, né, até chegar nesse patamar de manuseio das vacas, né? A gente viu que deixando elas só no pasto não compensava, porque algumas proteínas da cana-de-açúcar ela não conseguia obter para poder dar uma melhora no nosso leite. No nosso caso é a gordura, que para a fabricação do queijo é muito importante. Então elas se alimentando 2 vezes por semana com cana-de-açúcar, ureia e amônia, que é a mistura que é feita com ração, elas têm uma proporção de gordura maior que influencia na nossa produção. Foi um trabalho bastante grande, a gente fez cursos e palestras e participou de bastante entrevistas e a gente foi estudando até chegar nesse patamar que para elas foi bom e para a gente também deu um bom resultado. Seguindo essa rotina, cada animal da propriedade produz em média cerca de 15 a 18 litros de leite por dia. A ordenha na fazenda é toda mecanizada e todos os cuidados necessários são tomados para garantir a qualidade do produto. Depois de retirado, o leite é colocado em tambores, onde também é adicionado o coalho. Ali, a mistura descansa por cerca de 40 minutos. Após esse período, o soro é bombeado para fora dos tambores, restando somente a massa, que é transportada para a queijaria. Ao chegar na queijaria, ela vai direto para um reservatório, onde é retirado o restante do soro que sobrou. Só então, a massa é temperada com o sal, para depois ser colocada na forma, onde permanecerá por mais 24 horas. Por fim, o queijo está pronto para a venda e os que não forem vendidos vão para a cura e ficam ali por um prazo de 30 a 40 dias. Para produzir cada quilo de queijo, são utilizados 7 litros de leite. Aqui a propriedade produz diariamente de 70 a 80 peças. O seu Fernando Gervásio, que é o dono da fazenda e da queijaria, conta que pretende aumentar a produção com a construção de uma nova unidade. Está todos os projetos já andando, tá? Estou esperando só a aprovação dos órgãos governamentais, tá? Para aprovação. Até o final do ano, essa queijaria está pronta, tá? Para mim produzir. Eu devo produzir aqui em torno de 1.200, 1.500 litros de leite dentro da propriedade para transformar tudo isso em queijo também. É tudo dentro das normas, conforme manda a lei.
E ainda falando em queijos, vamos até o estado de São Paulo, onde produtores criaram um projeto que valoriza a produção queijeira no estado e mostram aos próprios paulistas e ao mundo que queijo artesanal não precisa vir de fora. Gustavo D'Angelo. A bandeira queijeira aqui no estado paulista foi fincada recentemente, há cerca de um ano, quando um grupo de 10 pequenos produtores decidiu formar o Caminho do Queijo Artesanal Paulista. O projeto visa a criação de um selo de qualidade que identifique as queijarias de alto padrão, valorizando e impulsionando a produção local. A iniciativa chamou tanta atenção que neste ano mais 2 queijarias se incorporaram ao grupo. A produção queijeira paulista aposta na inovação, com o desenvolvimento de novas receitas, o que possibilita que os 12 produtores envolvidos no projeto ofereçam mais de 100 tipos de variedades diferentes. Tem queijos de vaca, búfala, cabra, ovelha e mistos, em variedades frescas, curadas em câmaras de maturação ou cavernas subterrâneas, temperadas e feitas à base de leite cru ou pasteurizado. Para divulgar o projeto, foi criado um manifesto com os princípios, ideais e reivindicações do grupo, além de um mapa que identifica as queijarias participantes e detalha as atrações que cada uma oferece em sua propriedade, como degustação, visita guiada, almoço temático e etc., buscando assim atrair visitantes para passeios no campo. A ideia é reaproximar os consumidores dos produtores e chamar a atenção do poder público, atraindo subsídios e respaldo jurídico. O mapa do Caminho do Queijo Artesanal Paulista deve ganhar novas edições, com a incorporação de mais queijarias ao grupo, desde que sua produção seja feita em pequena escala, com a predominância dos processos manuais e utilização exclusiva de leite produzido na própria queijaria ou arredores. Muito bacana a iniciativa desses produtores, não é mesmo? Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Muito bacana, Gustavo. E terminou agora à tarde o julgamento do gado jovem Jersey, destaque deste final de semana em uma exposição em Santa Catarina. Nós recebemos os vídeos que você vê do nosso amigo Eduardo Fei, diretor de marketing do Grupo Cemex do Brasil. O grupo participa da FEAGRO, a maior exposição da raça leiteira Jersey do Brasil, realizada até este domingo em Braço do Norte. A Central, que é parceira do SBA, fez bonito. O presidente do grupo, Nelson Zilsdorf, conquistou o campeonato Fêmea Jovem com uma filha do touro Joel, da bateria de gado de leite da Central de Genética. E também a terceira melhor fêmea jovem com uma filha do touro Comérica. Parabéns ao Nelson e a todo o grupo Cemex Brasil. Obrigada, Eduarda, pelo vídeo. Bom, e o dólar termina a semana em queda, enquanto o índice Bovespa, principal índice do mercado de ações, avança na última sessão da primeira quinzena de julho. De São Paulo, vamos então conversar com a Sara Kirchhoff, que tem o fechamento do mercado desta sexta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, em semanas aí de altos e baixos, a gente pode até comemorar, né? Quando termina uma dessas semanas com o real avançando na comparação com o dólar e também com o índice Bovespa reagindo mais uma vez no positivo. Hoje, a variação negativa do dólar na comparação com o real é de 0,88%. E com isso, a moeda norte-americana termina esta semana aos R$ 3,85. Hoje, na máxima do dia, o dólar chegou aos R$ 3,90, mas fecha então aos R$ 3,85, enquanto o índice Bovespa avança 1% para os 76.594 pontos, quase 77 mil pontos, o índice Bovespa nesta sexta-feira. O dólar hoje ele foi impactado pelos dados mais fracos em relação à confiança dos consumidores norte-americanos, e isso fez com que moedas de vários países emergentes tivessem ganhos nesta sexta-feira, e a gente inclui aí o real. Lembrando que ao longo dessa semana a moeda norte-americana chegou a avançar 2%, acima dos 2% em uma sessão somente, então essa queda hoje ela é importante aí no mercado, Renata. Daqui a pouquinho eu volto com informações de milho, suíno e frango. É com você. Tá certo, Sara, obrigada pelas informações. E no próximo bloco, direto de Bataguaçu, as informações do penúltimo dia do 8º Leilosul Agronegócios. Até já, não saia daí.
Agora são 18 horas e 21 minutos, horário de Brasília. O tempo firme não dá trégua no sudeste do país e a tendência é de pouca mudança no tempo. Olha, no Sudeste não tem previsão ainda de retorno das chuvas. A expectativa ainda é dos próximos períodos ser marcados por bastante tempo seco e temperaturas em elevação. Essa combinação acaba diminuindo ainda mais as condições de umidade do solo que já estão baixas. O interior do estado de São Paulo e também o interior mineiro acabam garantindo o solo mais seco do Sudeste, com índices de umidade de apenas 10%. Para os próximos dias não tem previsão de chuva na maior parte da região e até o dia 18 de julho é o tempo bastante quente e seco que vai predominar na região Sudeste. As temperaturas então vão seguir bastante elevadas, especialmente nas horas da tarde. E é justamente nesses períodos também onde a umidade do ar cai muito, ficando com índices em torno de apenas 30%. Para a próxima semana, esse tempo firme vai seguir predominando até o dia 23 de julho. Não tem risco de chuva retornando para a região. Apenas até pode chover em áreas da faixa leste do estado de São Paulo, norte do Espírito Santo e até o nordeste mineiro, mas de forma bem fraca e isolada. E essa condição de tempo firme vai persistir até o dia 28 de julho, principalmente no interior da região. Porque no final do mês de julho até volta a chover na faixa leste e litoral da região sudeste. A umidade que vem do oceano favorece essas pancadas de chuva, mesmo que sejam de fraca intensidade, também com baixo volume de água em toda a faixa leste e litoral do sudeste, mais para o finzinho do mês de julho. Agora, no interior, os próximos dias vão ser marcados por tempo bastante seco e quente, com temperaturas elevadas e baixo índice de umidade relativa do ar. Ou seja, uma combinação que acaba mantendo o solo com baixos índices de umidade e acaba prejudicando também as áreas de pastagens, porque esse cenário acaba aumentando o risco para queimadas no interior do Sudeste. Obrigada, Juliana. Um programa lançado esta semana em Cuiabá, Mato Grosso, busca estimular a produção e também a criação de bezerros de forma sustentável. Saiba mais sobre essa iniciativa na reportagem de Valdir Pacheco. O programa leva a chancela do Carrefour em parceria com uma ONG holandesa. E seus braços operadores serão o governo estadual, a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, e a Fazenda São Marcelo. Sua criação foi motivada pelo projeto Produzir, Conservar e Incluir, PCI, apresentado conjuntamente por Mato Grosso e Acre durante a 21ª Convenção do Clima, COP21, em Paris, no ano de 2015. Os investimentos serão concentrados na assistência técnica, formação de mão de obra, qualificação para a lida no campo e conscientização ambiental. O parceleiro contemplado, além de fortalecer a defesa do meio ambiente, poderá se transformar em multiplicador da política ambiental junto a outros parceiros da reforma agrária. Esse objetivo fica claro pela limitada capacidade de produzir bezerros dos 450 que serão incluídos no programa. Na prática, uma vez capacitado e obtendo financiamento com carência, juro simbólico e mercado garantido, o parceleiro poderá despejar anualmente no mercado cerca de 20 bezerros. Sua produção poderá ser maior, mas ele terá que fazer a retenção de fêmeas. Ao término de um ano, os 450 contemplados desovarão 9.000 cabeças no mercado de gado de corte. A transformação desse rebanho em carne nas gôndolas não representa quase nada para o Carrefour, que tem 638 pontos de vendas em todos os estados e no Distrito Federal, puxados por sua bandeira varejista e atacadista Atacadão, que em Mato Grosso hasteou bandeira em Cuiabá e outras 8 cidades do interior. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Nosso destaque agora é a Leilosul Agronegócios.
Vamos agora ao vivo até Bataguaçu, aqui em Mato Grosso do Sul, onde acontece a edição de número 8 da Leilosul Agronegócios. O evento termina amanhã e a programação conta com o leilão Só Machos do Agronegócio. A transmissão é pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA, a partir das 2 horas da tarde. Vamos então conversar com o Daniel de Paula, que já está a postos. Boa noite para você, Daniel. Conta pra gente sobre mais um dia de edição, mais uma edição, mais um dia de Leilosul Agronegócios e também de mais negócios amanhã, né? Mesmo, amanhã termina tudo, mas ainda tem muito chão pela frente, porque hoje é o prato principal, literalmente o prato principal, porque nós vamos ter daqui a pouquinho aqui a festa da queima do alho, que é tradicional na região e principalmente dentro do Leilosul Agronegócio, se tornou uma tradição na sexta-feira à noite. Já está ardendo em brasa a trempe do nosso mestre Buguelo, que espalhou aqui pelo chão do recinto da Leilosul, esse fogareiro aí, ó, com o seu carreteiro que já está em curso. Daqui a pouco começa a cheirar, foi aceso agora há pouco e a gente tem uma expectativa muito grande. Primeiro, vai se espalhar por aqui. Segundo, porque todo mundo vem para cá para se confraternizar. Hoje é dia de confraternização, todo mundo trabalha. E a Leilosul pensou nisso, naquela recomendação até médica, até espiritual, de as pessoas cuidarem um pedaço do dia de si próprio. E é o que nós vamos fazer hoje, porque a Leilosul pensou em nós e todo mundo há 8 anos se beneficia dessa sexta-feira. Claro, os estandes daqui a pouco vão estar lotados, não tem ninguém por aqui. Tem gente, todo mundo foi tomar o seu banho, fazer o seu toalete e se preparar psicologicamente para mergulhar no feijão e no carreteiro do mestre Buguelo, que daqui a pouco vai ser servido aqui Bataguaçu, viu, Renata? Até para a gente poder desanuviar aquela semana gostosa que foi de trabalho, muito trabalho, de muitos negócios realizados, não só nos estandes, mas nas palestras e também, claro, nos leilões. Repercutiu ontem o leilão Hora Hoffig Ramos, a 9ª edição, teve uma liquidez total, foi um show na venda dos touros e também dos bezerros de corte, média de R$ 8.500 nos touros. Depois nós tivemos já o lançamento da preparação para o leilão de amanhã, que você lembrou bem. Começa meio-dia aqui o almoço servido para a turma, 1h da tarde teremos aqui 1.500 bezerros, né? Nelore, cruzamento industrial, para cria, recria e engorda, só que a transmissão é pelo Agrocanal. Foi bem lembrado você ter falado isso e a gente vai ficar aqui porque daqui a pouco voltaremos na batida do martelo para falar mais disso, mais de queima do alho, mais voltar a respirar um pouquinho mais de Leilosul Agronegócio. Volto com você, Renata. Tá certo, Daniel. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E falando em eventos, a repórter Kylie Rodrigues está acompanhando a preparação da Campo Grande Expo, que começa já nesta segunda-feira e segue até a sexta, dia 20. Várias empresas vão estar à disposição dos visitantes no Terra Nova Eventos. Kylie Rodrigues, é com você. Vários parceiros estão envolvidos neste projeto. Eu converso com o Rogério Carvalho, que é gerente de exportação da Germisul, e ele vai falar qual é a participação da empresa na feira. A Germisul participou desde o início desse projeto, porque nós acreditamos que o nosso estado já precisava ter um evento dessa magnitude. Então nós estamos assim, muito felizes de estar participando, e acreditamos que essa feira vai causar um impacto muito bacana na atividade de LPF no nosso estado. O que vocês vão mostrar na feira? Nós temos uma linha de produtos específica para o plantio no sistema LPF, e essa linha vai estar presente no nosso stand aqui na feira, e nós vamos estar com toda a equipe técnica capacitada para oferecer esses produtos, tirar todas as dúvidas e inclusive em relação ao plantio, as técnicas que são utilizadas atualmente. Os produtores têm investido no sistema? Realmente os resultados que esse sistema traz, eles são muito, muito animadores. Então, por isso, os produtores estão, a cada ano que passa, aumentando o investimento nessa tecnologia. E realmente a gente só enxerga esse mercado com crescimento, porque toda a experiência que um produtor tem, ele partilha ela com seus vizinhos, com seus parceiros também, e por isso está aumentando muito essa tecnologia. Obrigada, Rogério, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA.
E tem início na próxima terça-feira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 37ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. O evento, que acontece no Parque Bolivar de Andrade, Parque da Gameleira, deve reunir mais de 220 mil visitantes. Considerado o maior evento de equinos da América Latina de uma mesma raça. O evento é iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Carlos Mota, o Goto tem um convite para você. Olá, amigos do Manga Larga Marchador. Meu nome é Carlos Mota, mais conhecido no nosso meio como Goto. Sou um dos proprietários da empresa Mota e Etchepare, do sistema de cobranças MECOB, empresa conhecida dos criadores de cavalo que recupera inadimplências e vem fazendo o controle financeiro das vendas de todos os aros por este Brasil. Quero lembrá-los que agora em julho de 2018 teremos a 37ª Nacional do Manga Larga Marchador. E aproveitar para contar uma novidade. Esse ano, em parceria com o Canal do Boi e com o Agrocanal, vamos montar um confortável stand na frente da pista principal de julgamentos, para poder receber vocês com todo o conforto e carinho que merece a Nacional do Manga Larga Marchador. Venha até o nosso stand, venha conhecer as novidades que nós estamos aprontando para a raça em termos de cobrança, controle financeiro e transmissão de leilões. Junto conosco também estará a Clopper.com, que também promete apresentar um novo sistema de vendas de cavalo. Venha até o nosso stand, você é meu convidado e assistir conosco esse belíssimo evento da nossa raça. Tá certo, feito o convite. E depois do intervalo comercial, as informações do mercado do milho, frango e suíno desta sexta-feira. Nós já voltamos. No dia 22 de julho, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, você confere aqui pelo Canal do Boi o 9º leilão Nelore Pintado PO. Na oferta, o melhor da genética distribuída pelo plantel de Hélio Correia. Conheça um pouco desta seleção. Paixão que virou talento. Essa frase resume bem o dom em pintar os animais Nelore PO do selecionador Elinho Correia de Assunção, pioneiro que transformou os tons de vermelho em uma referência ao criatório da fazenda Santa Maria do Apa. Afinal, são mais de 40 anos nessa faculdade onde a experiência vale ouro. Ou serão diamantes vermelhos no pasto? Hoje o Nelore Pintado faz parte do meu nome. Aonde eu chego, eu me apresento, quem que o senhor é? Hélio Correia de Assunção, o homem do Nelore Pintado. O homem do Nelore Pintado. Então eu plantei isso e trabalho em cima disso com o coração. Aqui na fazenda, vejo tudo, acasalo tudo. Uma firma de São Paulo, de publicidade, me ligou perguntando quem que faz as minhas publicidades. Eu falei, como assim? Quem que bola esses outdoors seus, maravilhosos, essas malas diretas, muito bonitas, tal. Agora tem até a tabela da Copa do Mundo nas costas. Então, quem que bola esse senhor? Foi eu. Não, eu tô falando quem que faz isso, senhor, foi eu. Aí eu falei, mas o senhor tem tempo para isso? Eu falei, mas eu só faço isso, é por isso que o meu negócio dá certo. Então eu vivo o Nelore Pintado. Na minha casa, segundo meus filhos, tá aqui, ó, é poluída de fotografia. A base genética desse plantel serviu de inspiração para muitos criadores que hoje também obtêm excelentes resultados. Eu fico muito satisfeito de ver que vários criadores que somam no nosso rebanho nacional, que entraram no meu gado, passaram a criar o Nelore Pintado. E eu fico satisfeito porque isso é um trabalho de mais de 40 anos meu, que eu venho pelejando, ou seja, estou tendo uma persistência muito grande. Eu tenho vários amigos que começam e param, porque acha que não dá o pintado da noite pro dia, e não dá mesmo. A genética é muito difícil trabalhar com ela.
Então, tem boi pintado que dá amarelo, tem boi amarelo que dá pintado. Então, precisa ter uma persistência. Então, por isso que eu não vendo prenhez, por isso que eu não vendo vaca com barriga de ouro, porque a barriga de ouro dele pode pintar um amarelo. Então, é uma persistência que eu tive. O que é pintar de vermelho hoje no Brasil saiu aqui de casa. E com isso, é uma realização pelo meu trabalho. A raça que vem comprovando seu potencial como produtora de carne e leite mostra que a beleza foi fortalecida em linhagens de muita funcionalidade. A Judigária me ajudou muito na pelagem, no leite. O Acauã do Sr. Estão Quirino, um boi que ajudou muito também na pelagem, no leite. E vários outros bois, o ranche ajuda. Tudo vem de boi manchado. De manchado que transmite manchado. Aí viram as vacas amareladas e tal, aí que você começa a botar aquelas vaconas com os pintados de vermelhos antigos. Com a chegada do 9º leilão Nelore Pintado PO, tradicional durante a Expobel, Elinho prepara no capricho animais que podem ser considerados máquinas de pincelar o gado, opções e categorias para atender os mais diversos projetos de pecuária, mostrando nomes como o raçador pintado de vermelho Pão de Ló, que irá para a central de sêmen Tairana, simplesmente 1.080 quilos de muita rusticidade que se comprova a campo. Eu vou levando mais ou menos 40 touros, incluindo um pouquinho de preto, uns 2 baetas, tal, uns 40. Mas tem meus convidados, então deve ter uns 60 touros mais ou menos este ano no leilão. E a minha torada vai estar numa faixa de uns 750 quilos. É um touro que eu vou vender numa faixa de 3 anos e está engordando sem ser confinado no pasto com ração, mas é um boi normal, é um boi enxuto. Meu boi não vai gordo, é um boi enxuto, que pode sair para ir para o campo. Vou levar umas 4 vacas vermelhas, pintadas de vermelha, parida e prenhas. Umas 2, 3 vacas brancas com bezerro vermelho, prenhas, para vocês verem que é possível fazer. Aí tem a parte comercial. Ixi, eu vou ter mais de 100 e tantas bezerras comerciais, só de amigos. Tem bezerras LA1, LA2 e machos comerciais também. Vacas paridas, vacas prenhas, comerciais, LA, meus convidados. Então, quem quer começar um plantel, esse ano eu tenho meus companheiros e eu estou preparando um gado fantástico para o leilão. O dia 22 de julho promete sacudir a Expobel com uma tarde de bons negócios. Eu espero vocês dia 22 de julho, às 14 horas de Brasília, ou 13 horas de Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na Expobel de Mato Grosso do Sul. Quem não puder vir ao vivo, será transmitido pelo Agrocanal da SPA e com a parceria da Leilo Boi. Espero contar com vocês aqui dia 22 de julho, 14 horas de Brasília, impreterivelmente. Então, é dia 22 de julho, pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA. Vamos mudar um pouquinho de assunto.
Em meio ao cenário de menor confiança dos agentes econômicos e também dos fortes impactos negativos da paralisação dos caminhoneiros, o governo vai reduzir sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano a 1,6%, afirmou uma fonte da equipe econômica Reuters. O governo até então vinha mantendo a perspectiva de expansão de 2,5% do PIB para 2018, mas na divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, que vai acontecer até o próximo dia 22, a nova projeção será divulgada. A nova conta é a mesma do Banco Central, que no final de junho justificou sua análise citando não apenas os efeitos da paralisação dos caminhoneiros, mas também a queda da confiança de empresas e consumidores e a perda de fôlego da atividade vista desde o início do ano. As projeções sobre o desempenho da economia têm se tornado cada vez mais pessimistas. Pesquisa Focus do Banco Central, que ouve uma centena de economistas todas as semanas, mostra que a estimativa de expansão do PIB do país neste ano estava em 1,53%, depois de ter chegado a 3% em alguns meses antes. E sobre esse assunto eu converso agora com o nosso analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Perspectivas, então, pessimistas. Olha, vamos verificar primeiro a nível mundial. O que está acontecendo no mundo inteiro? Tem uma tela que já vai mostrar. Você vê o crescimento do mundo nos últimos 5 anos em patamares acima de 3%. Isso em alguns países, como o caso da China e da Índia, patamares acima de 6,5%. Por que esses países crescem? Eles crescem primeiro porque tem uma carga tributária a metade do Brasil, 16%. Segundo, porque eles têm poupança. Há uma poupança no país que essa poupança resulta em maior investimento. Investimento que chega à fase em patamares acima de 35% do PIB. Há investimento, consequentemente a economia roda mais, tem mais demanda e você gera mais emprego, gera mais renda. E tudo isso, essa soma mostra claramente a situação em outros países do mundo, essa média global. Em alguns países até bem acima da média global. Inclusive países já estabilizados, com economia forte, como o caso dos Estados Unidos, como o caso do Japão, estão crescendo. Então, se o Brasil tivesse um governo, tivesse uma capacidade dos governos, todos os níveis, de administrar bem esse país, nós poderíamos estar nadando de braçada. Por quê? Porque o Brasil tem energia, nós temos petróleo, o Brasil tem energia renovável, temos o biocombustível, o Brasil produz alimentos, seja carne, seja grão, então há uma demanda cada vez mais crescente por alimentos e por energia. São dois setores que o Brasil tem condições excepcionais. E o que acontece no Brasil? Vamos pedir para mostrar a tela do Brasil. A tela do Brasil, nós estamos vivendo, nos últimos 5 anos, um verdadeiro desastre, um inferno astral. Por quê? Porque no governo da senhora Dilma, da ex-presidenta, você teve uma recessão de 3,5%, um somatório de recessão de 7%. Aí começou a crise dos caminhoneiros, só um exemplo apenas, acho que não está conseguindo colocar a tela. A segunda tela. Olha, 2014, 2015, o governo injetou dinheiro, estimulou a compra de caminhões, por exemplo. Você aumentou a oferta de frete. Em 2015 foi a ressaca, ou seja, todos aqueles problemas que foram reprimidos anteriormente, manter as tarifas públicas congeladas, subsídio à gasolina, etc., estourou em 2015. Então, vivemos 2015 e 2016 com uma redução de 3,5%, 3,6% e 3,5%, mais de 7% acumulado. O que acontece quando você tem uma retração da economia? Você aumenta o desemprego. Nós estamos falando hoje de 13 milhões de desempregados, nós estamos falando hoje de 25, 26 milhões, somando os empregados com os subempregados, aqueles que têm apenas meia jornada, não conseguem ter receita e não conseguem ter emprego, nós estamos falando mais de 25 a 26 milhões de pessoas. O que isso resulta? Menor renda nas famílias. Menor renda nas famílias, o que acontece? Menor consumo, seja de alimentos, carnes, etc. Ou seja, a economia, quando ela se retrai, ela deixa de gerar empregos. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação, uma ressaca no Brasil. O ano passado, nós crescemos 1%, modestamente 1%. Mas quem estava saindo da recessão é algum número interessante, 1%. Graças a quê? Graças ao setor rural.
Você teve quase 13% de aumento no setor do agronegócio, que impactou no PIB nacional, 1%. Tudo bem. Aí nós estávamos em 2018 com uma expectativa de o país voltar a crescer, pelo menos a níveis próximos da média mundial, 3%, mas nessa faixa aí. Tudo bem. O que aconteceu? Aí você teve uma série de desastres, um atrás do outro. O governo Temer enfraquecido, denúncias de corrupção, o Congresso não votando as matérias importantes que tinha que votar, por exemplo, a reforma da Previdência. Nós temos um déficit hoje na Previdência de 270 bilhões. 270 bilhões é 20 vezes mais do que o Brasil investe em infraestrutura, rodoviária, ferroviária, aquaviária e aeroviária. Ou seja, o Brasil não investe em infraestrutura e todo esse déficit ocasiona o quê? Um rombo fiscal previsto para esse ano de 139 bilhões de reais. Ou seja, com toda essa carga tributária que o Brasil extorque, de mim, de você, de todos nós, que tira da gente com 35% do PIB nacional, vira o imposto. Não volta para a sociedade, volta para grupos de elite que se beneficiaram com aposentadorias muito grandes e com pessoas que se aposentaram com menos de 50 anos, etc. Esse pessoal se aproveitou disso, mas a sociedade, ela paga uma carga tributária, não tem segurança, não tem educação, não tem infraestrutura, não volta para a sociedade. Então, esse quadro. E quando houve a greve dos caminhoneiros, foi a gota d'água. O Brasil vinha no início do ano com a perspectiva de aumentar 3%. Se aumenta 3%, aumenta 4,5% o consumo de carnes, aumenta o consumo de grãos, etc. Para o setor do agronegócio, especialmente aqueles produtos destinados ao mercado interno brasileiro, era muito bom, era muito positivo isso aí. E com essas projeções pessimistas, qual o impacto para o agronegócio? Você vê a demanda de carne bovina, por exemplo. Estamos toda hora mostrando aqui que apesar da oferta de gado estar restrita, a oferta de boiada restrita, não sobe o preço. Por quê? Porque os frigoríficos argumentam que não há demanda na ponta, no varejo, não há demanda no varejo, então eles se retraem. Mesmo com oferta, eles baixam o número de abate e mantêm o preço congelado a preços muito menores que estava 2 anos atrás. Nós chegamos a mostrar indicadores do CPEA de 157 2 anos atrás. Hoje estamos falando indicadores do CPEA 140, 141. E o produtor, ele sofreu com o quê? Aumento de custo. O combustível subiu, a mão de obra subiu, uma série de insumos. Só para ter uma ideia, eu fui comprar sal mineral, a oferta que me fizeram, do mesmo produto que eu comprei há pouco mais de 6 meses atrás, mais de R$12 por saca de 30 quilos. Isso representa uns 18% a mais. Alegação, tabelamento de frete. Ou seja, as ações que o governo vem tomando, elas, em vez de ajudar a economia, prejudicam a economia. A fraqueza do governo, esse governo fica meio zumbi, ele está esperando acabar o ano para entregar o poder para um outro governante. A insegurança política de quem vai ser. Será que vai ser uma pessoa competente? Será que vai ser uma pessoa ligada à corrupção? Será que vai ser uma pessoa que vai formar uma equipe competente para administrar? Será que ela vai conseguir motivar o Congresso a votar aquilo que é necessário para a economia voltar? Há uma dúvida, ninguém sabe o que pode acontecer em outubro. O que acontece? Cai a confiança. Cai a confiança, cai o quê? Cai o investimento. Quando a gente fala numa China com 35%, 38%, nós estamos falando de um Brasil com 13%. 1/3 do PIB, proporcionalmente, é 1/3 do PIB em relação ao que acontece na China. A China é 3 vezes mais em relação ao Brasil em termos de percentual no PIB deles. Ou seja, não há investimento, o que acontece com a economia? Ela começa a mostrar sinais de fraqueza. Aqueles 3% já estão falando em 1,5%. E há um viés de baixa dessa conversa, pode cair mais ainda. Então, com esse percentual, você tem esperança que melhore o desemprego? É pouco provável. Você tem esperança que melhore a massa salarial? É pouco provável.
Você vê um câmbio disparando e o governo tendo que toda hora jogar ou por questões externas ou por questões internas, o dólar rondando os R$4 por dólar. Então, todo esse cenário impacta no quê? Numa menor confiança do empresariado, consequentemente você tem uma menor expectativa de aumento do PIB. Sem aumento do PIB não há recuperação de consumo e não há recuperação do emprego. Infelizmente, né, João? Esse é o quadro que nós estamos vivendo agora. Esses números aí são lamentáveis. Esse deve servir para o senhor e a senhora, a hora que for escolher os seus parlamentares, os seus governantes, olha esses números aí. Isso aí, quando um governo é incompetente, é corrupto, é demagógico, é populista, vira nisso. O mundo, os países do mundo onde tem um governo sério, que as coisas tocam as coisas como tem que ser tocada, não estão passando por essa fase. Se você olhar a própria Europa, que sofreu com a crise de 2008, hoje você vê um Portugal, uma Espanha, que era um exemplo de países que poderiam ter quebrado. O país não vai quebrar. Quem quebra é a população, o país não quebra. Mas eles passaram por um sufoco, só que tomaram as medidas, corrigiram, controlaram o déficit fiscal, estimularam a economia, alguns setores avançaram, né? Avançaram, e nós, ao contrário, nós estamos caindo. Essas medidas de governo, como essa medida provisória sobre tabelamento de frete, isso é um atraso, é um retorno ao passado populista. Se algum momento, algum país achasse que tabelamento funcionasse, todo mundo usava, mas ninguém usa. Por quê? Porque sabe que não. Existe uma lei que é superior a tudo isso, a lei da oferta e procura. Se você tem uma oferta boa, o preço cai. Para você ter uma oferta boa, você tem que estimular o investimento, tem que estimular a que haja maior área plantada, maior produção e tentar resolver aqueles gargalos que tem na economia. Nós não podemos permanecer, por exemplo, dependendo 70% do transporte rodoviário. Não é culpa do caminhoneiro, não é culpa dele, é que é caro mesmo. Para transportar 50 toneladas, o cara demora ir transportar durante 2.000 quilômetros e voltar vazio. Trem era muito mais eficiente, água é muito mais eficiente, mas quando na China você constrói uma ferrovia de alta velocidade, aquelas rodovias top de linha, em 5 anos, aqui no Brasil, em 5 anos não consegue nem o licenciamento, quanto mais já começar a construir. Então isso, nós temos uma ferrovia norte-sul, começou no governo Sarney, Renata, olha, faz tempo, né? Até hoje não está pronta. Só atraso, e o trecho que está pronto não está operando. Então, isso é que atrapalha. Então, infelizmente, esse quadro é um retrato claro dessa classe política que nós temos no Brasil, dos problemas que nós estamos enfrentando. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. E no mês de junho, o Brasil ampliou em 79% os embarques de ovos processados. Confira mais informações. Os embarques de ovos industrializados aumentaram significativamente em junho, ao contrário dos ovos in natura, que registraram o menor volume embarcado do ano. Segundo dados da CECES, de maio a junho, o Brasil ampliou em 79,1% os embarques de ovos processados, totalizando 288 toneladas enviadas ao exterior. Para os ovos in natura, no entanto, as exportações se reduziram 8,6%, somando apenas 183 toneladas em junho. Somando as duas categorias, o setor de avicultura de postura nacional embarcou 471 toneladas em junho. Apesar desse volume ser 30,3% maior que o de maio, está 6,4% menor frente a junho de 2017, devido ao fraco resultado dos embarques de ovos in natura, ainda de acordo com os dados da CECES. E a semana foi marcada com preços em queda para o mercado de suínos nas granjas de São Paulo. De acordo com a Scott Consultoria, o mercado físico de cevados apresentou queda nas cotações na semana. A demanda está fraca mesmo estando no início do mês e com o clima ameno, que comumente influenciam positivamente nas vendas. Segundo a Scott Consultoria, nas granjas de São Paulo, o suíno terminado está cotado em média a R$ 59,00 a arroba, redução de 1,7% na semana ou R$ 1,00 a menos na arroba. No atacado, os preços permaneceram nos mesmos patamares observados na semana passada. De acordo com a Scott Consultoria, a carcaça segue negociada a R$ 4,70 o quilo. Para o curto prazo, segundo a Scott Consultoria, o avançar do mês diminui o poder aquisitivo da população, o que acaba limitando o aumento da demanda. Este fato poderá deixar o mercado fraco.
Agora vamos falar sobre o mercado do milho, que está pouco aquecido aqui no país, o que vem contribuindo para uma queda gradual nas cotações. Sara, como fechou o mercado cereal nesta sexta-feira? Pois é, Renata. Ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou aquele relatório mensal mostrando aí uma baixa nos estoques de milho lá dos Estados Unidos. E isso fez com que o cereal tivesse altas bem significativas na Bolsa de Chicago, que ficaram entre 5% e 6%, e isso se refletiu, de certa forma, aqui no mercado futuro, na Bolsa de Valores de São Paulo, para o milho BMF, negociado durante a sessão desta sexta-feira, só que, claro, com uma menor intensidade, e isso justamente por causa desse desaquecimento que há no mercado interno do milho neste momento. Desaquecimento que também se reflete nas cotações no mercado físico. Hoje, mais uma vez, o cereal recua no indicador CPEA em Campinas e região. A desvalorização desta sexta-feira é de 0,86%. Com isso, o valor da saca hoje em Campinas cai para R$ 36,70, levando a uma queda de 0,73% para o milho no acumulado do mês de julho. Enquanto isso, os preços do frango permaneceram estáveis hoje e também continuam estáveis no mês de julho, em R$ 3,95 o quilo do frango congelado no estado de São Paulo. E os preços do suíno apresentaram uma alta de 0,68% nesta sexta-feira. Essa alta aí a gente considera para o estado de Santa Catarina, onde o quilo do suíno vivo hoje aparece por R$ 2,96, de acordo com o indicador CPEA, mas que aponta para uma queda acima dos 2,5% para o suíno catarinense no acumulado do mês de julho. Voltando a falar um pouquinho de frango, de acordo com os consultores do CPEA, esperava-se que houvesse maiores negociações aí com o frango, isso tanto nas exportações como também no mercado interno, que não vem acontecendo. A gente sabe que as exportações do frango foram bastante afetadas ao longo do primeiro semestre deste ano. Foram 3 fatores aí que na verdade atrapalharam bastante o mercado, fazendo com que os preços também recuassem. E agora também na primeira quinzena do mês de julho, a expectativa era que o consumo subisse por causa da entrada dos salários, só que isso também não aconteceu aqui no mercado interno. E isso acaba pressionando os preços do frango. De janeiro a julho deste ano, início de julho deste ano, a queda nas exportações de frango, na comparação com o mesmo período do ano passado, ficaram aí em 13,5%. E na comparação com o primeiro semestre de 2016, chegam próximas de 20% aí a queda nas exportações do frango, de acordo com os consultores do CPEA. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi. Renata, é com você. Tá certo, Sara, combinado. Agora você fica com o momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal na adaptação de nova dieta. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira, como, por exemplo, mudança de pastagem e adaptação às mudanças de dietas ao longo do ano. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já superou esse desafio. Nós aplicamos aqui nesse gado de baia, que esse gado está no fundo aqui. E esse é um gado que você nota, tudo que você aplica nele, você nota o resultado durante semanas, você já vê. O gado comeu mais, o gado mudou o pelo. Então, aqui na baia foi um excelente resultado. Aí apliquemos no gado de terminação a campo, que depois de algumas semanas também mudou a pelagem, o animal. A gente viu o resultado no olho a campo. Então, um produto muito bom que a gente está usando, que a gente indica para quem quer usar. O pecuarista encontra fosfosal na Agroline Produtos Agropecuário, na rua Joaquim Teixeira Alves, 1246, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ou pelo telefone 67 3033 9999. Faça como nosso amigo pecuarista e mantenha seu rebanho produtivo o ano inteiro. Tempo é dinheiro, meu amigo. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom.
E por aqui temos novidades na próxima segunda-feira, na Batida do Martelo, que você tradicionalmente acompanha aqui no canal do Boi. Logo após o Mais Pecuária, estreia uma nova fase. Novo estúdio, novo conteúdo e novo apresentador. O programa, a partir da próxima semana, será comandado por Éder Campos. Boa noite, Éder. Conta pra gente essa novidade. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Boa noite a você. Obrigado pelo espaço. E boa noite a você também que nos acompanha aqui pelo canal do Boi. A novidade realmente, ela não é tão novidade, porque eu já sou da casa há um bom tempo, já estive na casa, estou retornando depois de 3 anos, com um desafio muito bom, né? Porque o SBA, a essência dele são os leilões, é a pecuária de corte, a pecuária da genética melhoradora. E a gente volta para casa agora com um estúdio novo, como você mesmo disse, com o desafio de que a gente possa mostrar a agenda de leilões do sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil, sempre com a informação precisa do que irá acontecer nos próximos dias, né, Renata? Tem alguma novidade para o programa, para a próxima semana já? Bom, a novidade é o estúdio. O estúdio realmente ficou lindo, maravilhoso. Nós tivemos aí uma reforma geral na casa e o Na Batida também passou por essa reforma também, em especial no que se refere ao nosso ambiente de trabalho. Nova reestruturação do canal do Boi, né? Com certeza, viu? E eu volto para casa, né, de uma maneira... Estou melhorando, inclusive, de um resfriado muito forte, porque a temperatura caiu muito aqui nos últimos dias. Isso afetou bastante. Mas já há uma semana que eu estou dentro da casa, trabalhando, escrevendo, né, voltando àquele ambiente do canal do Boi, que a gente sabe que é um ambiente muito positivo, muito produtivo. Há uma semana que eu já estou trabalhando para segunda-feira, dia 16, estrear, então, o Na Batida do Martelo. Então, a nossa equipe... parabeniza para você pela sua volta e também te deseja sucesso. Bom trabalho para você na próxima semana, Éder. Obrigado, Renato. Eu fico muito feliz, mais uma vez, estar de volta aqui na minha casa, né, onde eu fui formado como profissional. Devo muito ao canal do Boi, o meu conhecimento técnico, né, o meu conhecimento profissional. O canal do Boi é sempre uma grande escola e também um local de grandes amigos como você. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Até segunda-feira, viu? Até segunda, então. Depois você termina e eu começo, é isso? Tá certo. É isso mesmo. Bom, então novidades. Vamos para o próximo bloco e na volta mais pecuária para você. De volta mais uma vez, agora com a previsão do tempo, com baixos índices de umidade do solo e no ar. As condições para queimadas seguem altas na região centro-oeste do país. Veja mais detalhes com Juliana Rezende. Olha, a notícia não é das melhores para as áreas de pastagens da região centro-oeste. A combinação de tempo seco, temperaturas altas e baixa umidade do ar vem garantindo a ocorrência de muitos focos de queimadas na região. E o estado que mais registra esse acontecimento é o estado do Mato Grosso. Durante os últimos dias, o número de focos de incêndio já passou de 600. Agora, as condições de umidade do solo seguem baixas nos 3 estados. Os índices ficam em torno de 10% apenas. Para os próximos dias, mais uma semana de tempo aberto, temperaturas muito elevadas, em torno de 34, 35 graus durante a tarde. A partir da segunda semana, entre os dias 19 e 23 de julho, pouca mudança no tempo. A massa de ar mais seco vai seguir atuando, inibindo a formação de novas áreas de instabilidades. Até pode chover no extremo sul do Mato Grosso do Sul de forma bem fraca e isolada por conta de instabilidades que avançam do sul do país. Mas até o final do mês de julho, essas instabilidades já perdem força e a massa de ar mais seco toma conta, mais uma vez, da parte central brasileira. Então, durante os próximos períodos, expectativa de tempo bastante seco, temperaturas muito elevadas na parte central do país, principalmente na região centro-oeste. As temperaturas durante a tarde passam facilmente dos 34, 35 graus. Os índices de umidade do ar seguem baixos, ficando aí em torno de 20% a 30%, e aí esse cenário acaba ainda aumentando a condição para a ocorrência de queimadas na maior parte das áreas de pastagens da região centro-oeste. O Nelore é o zebuíno de maior presença no Brasil. Estima-se que a raça responda por 80% da produção de carne no país. Confira mais informações. Os neloristas, liderados pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, comemoram em 2018 150 anos da chegada da Índia dos primeiros exemplares em território brasileiro. A entidade foi fundada 8 décadas depois, em 7 de abril de 1954. O objetivo que permanece até hoje
é integrar criadores e invernistas em torno do fortalecimento e defesa da raça. O Nelore chegou à costa brasileira em 1868, em Salvador, Bahia. 10 anos depois, um criador suíço, com propriedade no Rio de Janeiro, Manuel Lengruber, importou um casal de animais. A partir daí, devido à grande adaptação e boas condições de criação em terras tropicais, o zebu de pelagem clara começou a povoar quase todas as regiões do país. Os primeiros registros genealógicos foram feitos pela ABCZ, então Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, há 80 anos. Após a Bahia e Rio de Janeiro, o Nelore alcançou destaque na região central, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. Hoje, o Nelore é considerado o alicerce da cadeia pecuária no país, a raça-mãe utilizada em cruzamentos para a produção de carne. O gerente executivo da Nelore, André Locatelli, fala dos atuais projetos da entidade. Conta pra gente como a Nelore pretende mostrar ao Brasil e ao consumidor que a carne de Nelore é saudável, macia e saborosa. Acho que uma das melhores formas da gente mostrar isso é promovendo a experimentação. Então, além de uma série de ações de divulgação, através de palestras, simpósios, encontros com criadores e também com consumidores, a nossa ideia é promover ações de degustação, para que os consumidores possam experimentar essa carne e conhecer as qualidades da carne do Nelore. André, vocês desenvolveram um programa de qualidade de carne baseado em módulos. Quais são eles? Nós temos os módulos que vão desde o sistema de cria até a carne propriamente dita. Então, o conceito é que a gente tenha um selo de qualidade para todos os produtos dentro da cadeia, desde o bezerro, passando pelo reprodutor, passando pelo boi magro e chegando efetivamente à carne, né? Fazendo o selo de qualidade da carne do Nelore chegar até o consumidor como uma referência de origem e de qualidade da carne. E quais são as ações já preparadas para desenvolver o programa? Olha, nós temos aí agora no próximo mês de agosto algumas ações lá em Uberaba durante a Expogenética, focada mais no produtor e planejando algumas ações junto a restaurantes, supermercados, no sentido tanto de disponibilizar essa carne com a identificação da raça Nelore para os consumidores, como também fazer esse esclarecimento. Não existe carne bovina no país sem a raça Nelore, né? 80% do rebanho é Nelore e a carne brasileira é Nelore. Nós precisamos mostrar isso para o consumidor e esclarecer a ele que carne de Nelore também é sinônimo de carne de qualidade. Obrigada, André, pela entrevista. Obrigado, um grande abraço aos amigos do SBA. E com o período de entre-safra ganhando força, as cotações da arroba vêm apresentando firmeza no mercado físico. Mas no mercado futuro, o boi gordo abriu a sessão de hoje com forte movimento de queda. Vamos saber como fecharam esses mercados. Sara, com você. Fecharam exatamente do jeito que você falou, Renata. Preços firmes no mercado físico e preços em queda no mercado futuro. De acordo com a Agrifato Consultoria, a tendência é que nas próximas semanas o mercado futuro também reaja positivamente para a arroba do boi gordo. Eu vou começar destacando o mercado físico, que hoje teve uma alta de quase 1% no valor da arroba no estado de São Paulo, que desta forma foi elevada ao patamar dos R$ 141,70. R$ 141,70 é o valor da arroba no indicador CPEA para o estado de São Paulo nesta sexta-feira, último dia da semana. Com essa alta de hoje, agora no acumulado do mês de julho, a valorização da arroba do boi gordo no indicador CPEA fica acima de 1,5%.
Já o preço do bezerro hoje teve um recuo de 0,5% para R$ 1.167,43 por cabeça, aí no estado de Mato Grosso do Sul. Mas no acumulado do mês de julho, o cenário ainda é de alta para o bezerro, uma alta de 1,39%. Terminamos com o mercado futuro do boi gordo, o boi BMF, que, como a gente já antecipou, teve queda hoje nos principais contratos mais próximos. Eu começo destacando os contratos com entrega em julho do mês vigente, que apresentaram uma queda de 0,14%, com o valor da arroba recuando para os R$ 142,30. Destaque também para os contratos com entrega em outubro, mês referência do mercado do boi gordo, em queda de quase 0,5% para R$ 147,30 o valor da arroba. Devolvendo o sinal para Campo Grande, bom fim de semana para vocês e até segunda-feira. Até segunda, bom fim de semana para você também, Sara. Agora você acompanha a análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo nesta semana com Breno de Lima. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo no dia 13 de julho de 2018, o que a gente observa ainda são cotações firmes. Apesar do final da semana, o volume de negócios ainda ser um pouco abaixo, a gente observa que há dificuldade das indústrias em adquirir a matéria-prima e essa menor oferta disponível é muito em função dos animais de pasto que são cada vez mais difíceis de serem encontrados, em função da entre-safra, e também vale lembrar que o primeiro giro de confinamento deve ter uma retração no número de animais disponíveis em função das altas do grão no primeiro semestre, no início do ano. Então, a oferta está diminuindo aos poucos e isso tem gerado firmeza ao mercado. Essas altas, elas são seguradas ainda em função do escoamento lento da carne. Estamos entrando na segunda quinzena aí do mês, esse cenário de menor consumo deve acontecer no curto prazo, porque sazonalmente na segunda quinzena o consumo é menor em função da população estar menos descapitalizada. Então, um cenário de menor oferta, mas o escoamento ainda segurando as altas. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Então vamos às cotações do boi gordo à vista com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul do país, onde não houve alteração segundo a Scott, preços estáveis. Agora a região norte, também sem variação nesta sexta-feira, região nordeste, também sem mudanças na Bahia, Maranhão e também no Alagoas. Agora a região centro-oeste. Região centro-oeste teve alta de 50 centavos no sul de Goiás e apenas essa alta nas demais praças, preços estáveis aí a região centro-oeste, praça de Mato Grosso, sem alteração. Finalizamos então, região sudeste, alta apenas no sul de Minas, nas demais praças, sem alterações. Bom, vamos de previsão de chuva. As chuvas persistem ainda no extremo norte brasileiro e por isso o solo está com boas condições de umidade. Detalhes, Juliana? Na região norte, a tendência ainda é de chuvas mais concentradas no extremo norte do país. Isso já vem acontecendo ao longo dos últimos dias, mantendo o solo com boas condições de umidade no extremo norte brasileiro. Nas áreas mais ao sul da região, tempo bastante seco e quente favorece para as condições de baixa umidade no solo. No estado do Tocantins, os índices de umidade já caíram para apenas 10%. Para os próximos dias, mais uma semana de tempo firme do Acre até o Tocantins. No extremo norte do país, a chuva ainda vai seguir bastante frequente e duradoura e com bons acumulados de chuva em torno de 30 milímetros. A partir da semana seguinte, a partir do dia 19, a chuva no extremo norte do país começa a perder um pouco mais de força, mas ainda não cessa. Apenas o volume de água agora fica um pouco menor, em torno de 15 milímetros. Até volta a chover no Acre, mas entre Rondônia e o Tocantins, mais uma semana de tempo bastante seco e calorão nessas regiões. Durante o terceiro e último período, a massa de ar mais seco toma conta de grande parte das áreas mais ao sul da região, enquanto que no extremo norte do país, mais uma semana de chuvas persistentes. Então, durante as próximas semanas, expectativa de tempo firme nas áreas mais ao sul da região norte, enquanto que as instabilidades seguem muito concentradas, principalmente no extremo norte do país. E por isso as condições de umidade seguem altas nas áreas onde a chuva persiste mais, mas nas áreas mais ao sul,
O tempo seco favorece para a diminuição das condições de umidade do solo, o que acaba prejudicando principalmente o setor da pecuária, mantendo os pastos com baixo potencial produtivo. E hoje, sexta-feira, é dia de rever o que foi notícia aqui no Mais Pecuária desta semana. É o quadro Aconteceu no Agronegócio. Olá! A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira o texto base da medida provisória dos fretes. O texto não define os valores dos fretes. Isso deve ficar a cargo da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E a agência é a que deve calcular os pisos mínimos, levando em conta o tipo de carga, a distância, os custos do pedágio e o preço do diesel. Poucas horas depois da MP 832 ser aprovada na Câmara, o Senado também aprovou o texto que define a política de preços mínimos para os fretes rodoviários. Agora, o projeto de lei segue para a sanção do presidente Michel Temer. O 10º levantamento divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que a estimativa da safra de grãos do Brasil, a segunda maior da história, deve ser de 228 milhões e meio de toneladas, com uma redução de 3,9%, ou 9 milhões de toneladas a menos que a da safra passada, quando chegou a 237 milhões e 700 mil toneladas. A expectativa para a área, por sua vez, é de 61 milhões e 600 mil hectares, a maior já registrada. Na comparação com o último levantamento da Conab, realizado no mês passado, a produção diminuiu 1 milhão e 200 mil toneladas. A China realizará uma audiência no final deste mês sobre a decisão de Pequim de impor um depósito antidumping ao frango brasileiro. Foi o que informou o Ministério do Comércio em seu site nesta quarta-feira. As partes envolvidas no processo antidumping podem pedir para ser ouvidas na audiência que será realizada em 26 de julho, segundo o anúncio publicado no site do Ministério. O Ministério do Comércio disse que vai divulgar mais detalhes sobre a audiência em seu site posteriormente. E estes foram os destaques dessa semana. Para você ver ou rever estas e outras notícias, acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso site, que é o sba1.com. E até a próxima! A edição do Mais Pecuária fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom fim de semana e até segunda. Fica com o Agromotor Brasil e na sequência, na Batida do Martelo. Até segunda. Tchau, tchau.